Boa noite, gente. Que legal, casa cheia. Glória a Deus. Tô muito feliz da gente estar tendo mais uma Set Fire Night nessa noite de hoje. A nossa primeira Set Fire Night na ETED. Aleluia. Começamos a ETED YDM agora, esse final de semana. Galera tá animada, né? E agora nós temos aí a primeira Set Fire Night, iniciando a nossa ETED, nosso primeiro culto aqui na YDM House com a casa cheia, e tem mais alunos vindo por aí, né? Ainda estamos abertos e a gente já tem um casal e mais um outro rapaz conversando com a gente, então a casa vai ficar cheia mesmo. Aleluia. Então, abra sua Bíblia comigo, lá em Romanos capítulo 8. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 12. Quero iniciar aqui com uma mensagem. Eu vou misturar um pouco de Romanos capítulo 8 com o livro de Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2 e do 11 ao 32. Então, se você gosta de anotar, já pode anotar essas referências que eu vou estar citando aqui. Romanos 8, 12 ao 19, né, do 12 ao 19, e Lucas 15, versículo 1 e 2, e depois do 11 ao 32. Não vou ler todos os textos, mas são os textos aí, base da nossa mensagem que eu vou estar citando aqui hoje à noite. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia aí junto comigo. Eu estava perguntando, né, assim, para Deus qual que era a palavra de hoje à noite, né? Nós estamos conversando, né, aqui iniciando a semana de aula aqui na ETED, e as aulas dessa semana estão sendo sobre as disciplinas espirituais, né? Então a gente está ministrando sobre isso, sobre como ouvir a voz de Deus. Nós estamos vendo sobre os atributos de Deus e algumas coisas nesse sentido, e aí eu estava querendo entender no Senhor qual que era a mensagem para hoje à noite, se era com relação às disciplinas ou se era alguma outra coisa, né? E o Senhor me direcionou a essa palavra, e eu queria falar sobre isso, né? Já eu falo o tema da mensagem, mas eu queria falar sobre esses dois textos aqui de Romanos, tá? De Romanos e Lucas. Quem abriu a sua Bíblia aí já em Romanos, diz glória a Deus. Amém. Então, vamos ler o texto, Romanos capítulo 8, versículo 12 em diante, diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então repete aí comigo. Filhos de Deus. Uau. Então, versículo 14, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão. Repete aí comigo, espírito de escravidão. Uau. Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Repete aí comigo, espírito de adoção. Uau. Baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. E versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? Até aqui. Existem 3 perguntas existenciais que permeiam as nossas vidas, né? Então tem 3 perguntinhas básicas que elas resumem aí o sentido da vida, e nós muitas vezes nos pegamos em certos momentos
com essas perguntas. E as 3 perguntas é: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Então são 3 perguntas básicas sobre a existência humana e sobre a vida. Então, quem eu sou, de onde eu vim e para onde vou. Você pode repetir isso comigo? Quem eu sou? Para onde de onde eu vim? E para onde eu vou. Legal. Isso são perguntas básicas, né? E esse texto de Romanos, ele já responde, né, totalmente, né, essas 3 perguntas, mas eu queria estava falando com vocês que eu queria fazer esse comparativo com o livro de Lucas, né? Então, com o Evangelho de Lucas, do capítulo 15, versículo 1 e 2. E nesse capítulo 15 de Lucas, Jesus, ele está falando com 2 tipos de pessoas. No versículo 1 e 2, nós vemos Jesus ele falando com 2 tipos de pessoas. Vamos lá olhar junto comigo? Vai lá, Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então aqui nós temos 2 públicos ouvindo Jesus. Um é a galera que estava se reunindo ali para ouvir Jesus, que são os publicanos e pecadores. Então isso aqui representa 50% desse público, dessa mensagem aqui de Jesus. E os outros 50% estavam murmurando, né, que eram os fariseus e os escribas, ou seja, eles eram judeus. Então aqui Jesus estava falando com gentios e judeus ao mesmo tempo, 50% de cada. E aí Jesus, ele começa a falar 3 parábolas, muito conhecidas por nós. Uma primeira parábola, Jesus ele começa a falar a parábola da ovelha perdida. Depois Jesus ele começa a falar a parábola da dracma perdida. E aí depois, segundo, né, aqui a Almeida Revista Atualizada, que escreveu os títulos de parágrafo, diz que é a parábola do filho pródigo. Na sua versão deve estar o filho perdido, ou alguma coisa assim, certo, sim ou não? Então aí Jesus ele inicia falando sobre 3 parábolas. E aqui, na parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, a gente vê a história, né, eu vou só parafrasear aqui a história, mas de um pai que ele tem quantos filhos? 2 filhos. Tem o mais novo e o mais velho. E aí o mais novo, ele faz uma loucura, que ele pede a sua herança, né, para o pai, para ele ir embora, certo, senhor ou não? E aí ele pede essa herança, ou seja, herança, né, recebe aquele, né, o filho do pai que está morto, certo, senhor ou não? Então, ou seja, esse menino estava matando o seu pai, né? E Jesus está contando essa parábola. Para quem que Jesus está contando a parábola? Para os fariseus, os escribas e os publicanos e os pecadores, né? Então 50% gentil e 50% judeu. Para o judeu isso é um absurdo, ouvir essa história. Então como assim um filho mais novo vai lá, ele pede a herança para o seu pai? Isso é um absurdo, né? Ele está matando o seu pai, isso é uma desonra. Para piorar a situação, né, da parábola que Jesus está contando para o fariseu, que estava aqui murmurando, os escribas, ele começa a falar que esse pai, ele não só dá a herança, mas ele fica esperando esse filho voltar. Isso é uma desonra, pior ainda, né? Como assim um pai, né, e Jesus e os fariseus estão olhando essa parábola, Jesus contando a parábola, um pai esperando o filho voltar, sendo que o filho está nem aí para ele, esse filho não merece nada, né? Esse filho está totalmente errado, né? E tudo mais, né? E aí depois, né, para completar a parábola, esse filho, ele começa a comer, né, no lugar, né, ele passa por um tempo difícil e tudo mais, e ele come o quê? Na onde? Ele vai comer a comida dos porcos. Cara, para o judeu, o porco é um animal impuro. Diz aí para a pessoa que está do lado, fala assim, o porco, para o judeu, é um animal impuro. Então, isso ainda, pensa só agora no fariseu e no escriba, ouvindo essa parábola do cara, desse filho,
indo para esse lugar de porcaria, né, do lugar do porco, né, então um lugar de porcaria, que era considerado um animal impuro, e esse cara nesse lugar. E aí, para piorar a situação, esse cidadão resolve voltar. E aonde que o pai está? Ele está na porta, esperando esse rapaz voltar. E quando ele volta, ele sai correndo ao encontro do filho perdido e faz uma festa, dá um anel para ele, troca a roupa dele, dá um cajado para ele. O cara faz uma baita de uma festa, manda matar o novilho e todo mundo fica doido, né, ali com Jesus contando essa parábola. E na parábola de Jesus tinha até um outro filho que fica também indignado. Quem que era o filho? O filho mais velho. Que ele falou o quê? Cara, eu sempre estou aqui, né, do seu lado, né, e o Senhor não fez nada para mim, o Senhor não deu um cabrito para me matar com meus amigos. E aí no final da parábola, ele vai falar aqui, ó, no versículo 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é seu. Uau! Cara, por que eu estou contando tudo isso? Né? Aqui eu queria falar hoje, nessa mensagem, sobre 3 características de um filho maduro de Deus. São 3 coisas, 3 características de um filho maduro de Deus. Esses 2 filhos dessa parábola, né, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, ambos estavam sendo regidos aí por uma mentalidade de órfão. Nenhum e nem outro sabia quem ele era, de onde ele vinha e nem para onde eles estavam indo. Nenhum deles sabiam essas 3 coisas. Então, a demonstração disso é que o primeiro, mais novo, pede para o seu pai para sair tentar encontrar a alegria da vida. E o outro filho é que ele estava dentro de casa, mas ele era um filho órfão de pai dentro de casa. Então, ele não sabia que ele era um filho, né? Então, ele não tinha essa revelação de ter um pai. E olha só que legal o que Jesus está fazendo aqui, e Lucas está escrevendo essa parábola de Jesus. Nós falamos que Jesus estava falando para um público 50% gentil e 50% judeu, certo, senhor não? Quem são os irmãos mais velhos da igreja gentílica? O judeu. Então Jesus, essa parábola está sendo a representação do povo judeu e do povo gentil. O povo gentil saindo e fazendo tudo errado, né? E o povo judeu lá fazendo tudo que é certo, e na hora que o povo gentil se volta para Deus, o povo judeu se revolta, né? Porque são tudo impuro, né? Então está tendo aqui uma briga entre os irmãos. Então Jesus está contextualizando e trazendo essa parábola com esse ensinamento para eles. Mas o que eu quero trazer para nós são essas 3 características de filhos. E o legal que esse texto que nós lemos agora de Romanos, volta lá para Romanos capítulo 8, nós estávamos lendo em Romanos capítulo 8, versículo 15, ele diz o seguinte, porque não recebeste o espírito de escravidão. Então olha aqui, nós não recebemos esse espírito de escravidão, e muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus debaixo de um espírito de escravidão. Nós estávamos falando aqui na sala de aula, né, sobre a mentalidade de escravo, né, que tinha lá do povo judeu, quando Moisés dá a ordem para eles irem lá espiar a terra, eles vão espiar a terra, mas eles trazem um relatório totalmente negativo. Eles desejam, o povo de Israel deseja voltar até para o Egito para ser escravo. Então é debaixo dessa mentalidade de escravidão, uma mentalidade, né, de órfão, né? Então aqui Paulo está dizendo que nós, no versículo 15, porque não recebeste um espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, ou seja, cheio de medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E olha só que interessante, a palavra usada aqui para filhos, né, esse espírito de adoção, né, no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No versículo 16, essa palavra usada para filhos de Deus, que nós repetimos aqui, essa palavra filhos, ela significa teknon no grego. E esse teknon no grego é um filho que nasceu
um filho que foi gerado, é um filho que é como uma criança. Diz aí comigo, como uma criança. Legal. Então, olha só, nós recebemos o Espírito de adoção, ao qual nós clamamos, Abba Pai, e por intermédio do Espírito, o Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, é como se nós fôssemos gerados em Deus, né? Então, a partir de Cristo, nós somos gerados e passamos a ser essas crianças, tecno. Né? E esse tipo de filho, né, o filho gerado, né, que é a palavra tecno, também, né, essa palavra ela é frequentemente utilizada para representar filhos que são reconhecidos, né, somente por terem nascido de alguém. Então, ele nasceu, né, ele nasceu de alguém. Então, são chamados filhos. Né? Então, nós somos filhos de Deus. Só que esses filhos, eles não chegaram ainda na sua maturidade. E aqui no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 14, olha só comigo. Romanos 8, 14, ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E essa palavra de todos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, a palavra que é utilizada por Paulo para filhos, já não é mais tecno, mas essa palavra é ruios. E a palavra ruios, ela significa filho maduro. Repete aí comigo, filho maduro. E a palavra ruios, esse termo no grego, utilizado aqui no Novo Testamento, ele é utilizado para descrever um filho que pode ser facilmente identificado como filho de alguém por traços muito fortes de caráter ou de personalidade dos seus pais. Isso vai muito além de ter sido gerado por alguém. Então, você só não é gerado, mas você não só parece, né, lembra, né, que eu estou recebendo aí um monte de mensagem, às vezes, quando eu posto a foto com a Bela, né, eu me sinto elogiado, né? A galera fala, nossa, que linda, é a cara do pai, né? Eu fico doido, né? Então, assim, porque a minha filha é muito linda, né? Eu não, né? Pelo olhar da graça de Deus, muito bonito, né? Mas a galera fala, nossa, cara, Léo, como ela é sua cara? Eu falei, meu Deus do céu, né? Mas isso é um filho tecno, carrega uma característica física, alguma semelhança, foi gerado, mas o filho ruios não é apenas uma característica, mas é algo no caráter, é uma coisa que vai além, né? Uma característica não somente física, mas na personalidade de seus pais. Quem aqui está me entendendo? E Deus, Ele nos chama, quando nós somos gerados, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo, ele está falando sobre o novo nascimento, quando a gente começa, né? Ele vai falar aqui, ó, vamos lá comigo, Romanos capítulo 2, ele fala assim, 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, Paulo, ele está começando dizendo, né, rogando pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos gerados em Cristo e passamos a ser filhos de Deus. Amém, sim ou não? Mas Deus, Ele não quer que nós permanecemos nesse estágio apenas, de sermos filhos gerados ou regenerados, né? Passamos a ser uma nova criatura. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é que nós sejamos transformados, tendo essa renovação da nossa mente, apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tendo a nossa mente totalmente transformada, nos transformando, não nos conformando com este mundo, mas sendo transformado pela uma renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. Ou seja, em outras palavras, o que Deus ele tem para nós é um processo de maturidade. Deus ele quer nos conduzir para sermos esses filhos maduros, ok? Sim ou não?
Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha aqui, Deus te chamou para ser um filho maduro. Você entendeu? Aleluia. Então, vamos lá. Quais são as 3 características de um ruiós de Deus? Quais são 3 características de um filho maduro de Deus? A primeira coisa é que um filho maduro, ele vive uma vida de intimidade. Cara, presta atenção. Quando eu chego na casa do meu pai, eu não vou lá para o meu pai e toco a campainha, ele chega na porta, eu falo assim, olá, boa tarde. Boa tarde. Por favor, eu posso entrar? Não, pode entrar. Eu entro. Por favor, eu gostaria de utilizar o seu banheiro. Será que eu posso utilizar o seu banheiro? O senhor teria um copinho de água para mim, por favor? Será que eu posso pegar o seu controle e sentar no seu sofá, ligar a televisão e assistir um filme no Netflix? Eu não faço isso. Quem aqui faz isso com seu pai? Ninguém. Como que a gente se move na casa do nosso pai? Você chega lá, tira o tênis, joga o tênis para o lado, entra lá descalço, né, e tal, abre a geladeira, pega o item na geladeira, come o que tiver na geladeira, né, deixa por cima, depois o pai lá. É assim ou não é? Né? Mas por que você não se move com tanta formalidade com o seu pai? Porque você tem o quê? Intimidade. Ele é seu pai. E por que com Deus nós agimos de forma diferente? Porque quando nós estamos nos relacionando com o nosso Pai eterno, que Ele é mais perfeito do que o nosso Pai terreno, nós temos vários rituais, ou a gente lida com o nosso relacionamento com Deus com algo distante, né, com alguma coisa longe, né, parece que Deus está lá, bem longe, né, e não temos essa vida de intimidade. Só que isso talvez seja para alguém que inicia na sua trajetória com Deus. Talvez seja uma característica de um filho que foi gerado, de um técnico, que ele olha para o pai. Eu, quando era criança, o que eu tinha do meu pai às vezes, né? Eu tinha medo, né? Às vezes a criança tem inocência, né? Mas chega uma fase da vida que você começa a entender, né? E a sua mãe chega em você e fala assim, hoje você vai conversar com seu pai. Meu Deus do céu, né? Você tem mais medo da mãe ou do pai? Em alguns casos da mãe, né? Mas cara, quando minha mãe falava para mim, falou, hoje você vai conversar com seu pai, né? Ou no meu caso foi o meu avô. Rapaz, eu ficava nervoso, né? Eu tinha medo, né? Então tinha esse temor, né? Claro que nós devemos ter sim temor do Senhor, né? Precisamos cultivar o temor do Senhor no nosso coração, mas temor do Senhor não é ter um medo de se relacionar com a pessoa de Deus. Quem aqui está me entendendo? Então o ruiós, ele tem uma vida de intimidade, ele se relaciona em intimidade com Deus, ele busca viver uma vida de intimidade com Deus. Jesus era esse ruiós, Jesus era o ruiós. Quando a palavra utilizada ali no texto, quando Jesus ele se batiza e vem a voz, né, do Senhor para ele dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Em outras palavras, este é o meu ruiós. O pai estava olhando para o filho e vendo quem? Um filho maduro. E você vai olhar a trajetória de vida de Jesus. Jesus foi uma pessoa distante ou próxima de Deus? Jesus ele se retirava sempre ali para orar, ele estava em contato com Deus o tempo todo. Jesus, ele vivia um estilo de vida de intimidade com o Pai. Até que em Mateus capítulo 6, né, Jesus ele começa a revelar esse nível de relacionamento com Deus como Pai, porque até então, o nível do judeu de relacionamento com Deus era de Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o justo juiz, o soberano. Deus ele é o justo juiz, sim ou não? Ele é o Todo-Poderoso, sim ou não? Exatamente, mas Jesus em Mateus capítulo 6, ele começa no seu sermão a revelar a paternidade de Deus. Então ele até fala para os seus discípulos, né, sobre a oração do Pai. Uau! Então não era do meu Pai. Jesus ele poderia falar assim, vou ensinar agora uma oração. O Pai de Jesus, ou o meu Pai, que está nos céus, santo é o nome dele. Mas não, Jesus ele traz essa revelação, ele quer ter essa intencionalidade de trazer quem Deus é como um Pai. Então, um filho maduro,
ele vive uma vida de intimidade com Deus, um ruiós de Deus. Quem aqui quer viver uma vida de intimidade com o Senhor? A segunda característica de um ruiós, de um filho de Deus, que um filho maduro de Deus tem, é a sua identidade. O ruiós de Deus, né, esse termo, né, que significa aí, né, o filho maduro, ele significa também que nós somos idôneos ao nosso Pai, ou seja, somos realmente feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Não há nada no nosso caráter ou na nossa conduta que possa nos diferenciar deles, ou dele. Quando Deus ele cria Adão no jardim, ele usa essa palavra, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando fala de identidade vai muito além de características físicas. Quando você vai olhar o meu pai, né, eu tenho as características do DNA do meu pai. Né, uma das coisas é o cabelo, que está caindo embora, vou ficar careca igual ele. Né, então não tem para onde fugir. Né, quero que a Turquia resolva o meu problema fazendo um implante capilar. Né. Aleluia. Se um dia conseguir, glória a Deus. Se não, né, a gente fica careca mesmo. Mas, o que acontece? A característica de identidade vai além da sua característica física. Ela tem a ver com a sua personalidade, ela tem a ver com a sua conduta de caráter. E isso é tão profundo, tão íntimo e tão intrínseco em nós, que não conseguimos diferenciar do estilo de agir de um pai para um filho ruiós. Então, o que Deus ele quer fazer de nós não é apenas tecno, pessoas geradas que aparentam ser filhos dele. Mas Deus ele quer nos fazer esses filhos maduros que carregam a sua personalidade, que carregam os seus princípios, que carregam os seus valores, que agem como ele agiu. É isso que Jesus está falando na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Agora, quem que vai trazer a vontade de Deus na terra como ela é feita no céu? São os filhos, são os ruiós. Então, o ruiós, ele entende quem o pai é, ele deseja o que o pai deseja, ele carrega a característica do pai e ele realiza isso, ele se move dentro dessa identidade do Senhor, ele se move igual, não consegue diferenciar. Eu não sei se você já percebeu ou já viu, né, isso acontecer, né? Eu tive uma vez que eu estava visitando os pais da Monique lá em Porto Velho, Rondônia. E foi muito engraçado, porque pela primeira vez eu estava conhecendo o pai e a mãe da Monique lá. E, cara, você olha a minha sogra, ela é idêntica à Monique, cara, é muito igual, né, assim, então, minha sogra é linda, né, então eu agradeci a Deus, falei assim, ufa, glória a Deus, né, minha esposa vai ficar, né, uma senhora, né, fina mesmo, né. E a minha sogra e a Monique, assim, a Monique corta o cabelo, a minha sogra corta o cabelo. A Monique deixa o cabelo crescer, minha sogra deixa o cabelo crescer. E fica muito igual. E eu cheguei lá, eu não estava acostumado ainda, né, com essa, né, semelhança. E até o jeito de agir, né, as duas, né, eu falo assim, tem hora que a Monique faz alguma coisa, eu olho assim, Elaine, né, que é o nome da minha sogra, né, porque é muito igual. É muito característico, age como a Elaine age, a Monique, muitas coisas, age como minha sogra age. E ali um dia, as duas estavam de vestido, aí de manhã eu tinha acordado, né, acordei, na época eu estava solteiro, não estava casado ainda com a Monique, estavam só namorando, nos conhecendo ali, e aí eu saí de manhã, né, ali na casa, né, abri a porta e tal, e eu vi, né, a moça de costas, e eu estava chegando, né, para dar um abraço. Na hora que eu vi, era minha sogra. E eu falei, meu Deus do céu, né? Ainda bem que eu não dei um abraço. Mas era muita semelhança. E eu não sei se você percebe, mas às vezes, né, que nem você vai olhar um pai e um filho, e parece que quando ele é pequenininho, ele é meio parecido. Mas chega numa estação da vida, que você olha e fala assim, cara, são irmãos. Várias vezes eu já encontrei com pai e filho, ou mãe e filha, que aparentam ter a mesma idade, você olha assim, uau, são irmãos. Né? Que até, além da característica física, agem do mesmo jeito, porque vivem
juntos. Quem aqui está me entendendo? Então, a intimidade, quanto mais intimidade eu tenho com Deus Pai, quanto mais intimidade eu tenho com meu Pai, mais parecido com Ele eu vou ficando. E isso é identidade. Se eu quero que a minha identidade seja como a identidade de Cristo, se eu quero realmente ser parecido com Jesus, eu preciso crescer em intimidade. E essa intimidade, quanto mais intimidade eu tenho com Cristo, mais de mim mesmo eu vou conhecer, e mais sendo transformado conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, eu vou sendo. Quem aqui está me entendendo? Amém? Então esse é o processo, né, dessa transformação da nossa identidade. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais idêntico a Ele eu vou parecer. As minhas atitudes, elas começam a ser transformadas na mesma atitude de Cristo. Olha só, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uau, isso é um ruiós. Enquanto ele está sendo tentado por Satanás a fazer algo com base nas suas emoções e necessidades. Repete aí comigo, emoções e necessidades. Um filho, tecnon, ele age debaixo das suas emoções, debaixo das suas necessidades. A Bela, né, acabou de ser gerada. Ela tem 2 meses apenas. E um filho gerado, né, ela só chora, né, porque quer mamar, chora porque está irritada, chora porque quer dormir, chora porque não gosta de ficar parada, ela tem que andar com ela, não basta pegar no colo, tem que andar. Né? Então, ela está vendo somente a sua necessidade. E nós não fomos gerados por Deus para sermos tecnons forever. Nós não nascemos e fomos gerados em Deus para ser tecnon para sempre. Deus, ele tem um propósito para nós de nos transformar em ruiós, em filhos maduros. E esses filhos maduros, como Jesus, eles suportam a tentação, eles passam privações, eles passam ali, ele estava com fome. E quando Satanás veio com a comida, ele falou: ei, não, eu não vou agir assim. Por quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, o que Jesus estava falando: eu não vivo debaixo das minhas emoções.
Eu não vivo debaixo das minhas necessidades. Não é as minhas necessidades ou as minhas emoções que regem e ditam a minha vida. Quem rege e dita a minha vida é a palavra de Deus. Uau! Quem aqui está me entendendo? Deus, Ele quer nos levar para esse nível de maturidade, onde nós chegamos num lugar onde as nossas emoções não determinam mais quem nós somos, ou o que nós devemos fazer, ou da onde nós viemos, para onde estamos indo, ou quem nós somos. Satanás estava tentando Jesus nessa pergunta: quem você é? E Jesus, ele não cedeu essa tentação porque ele era um ruiós de Deus. A identidade dele estava firmada no Senhor. E a terceira característica de um ruiós é que um filho maduro, ele tem intencionalidade. Uau! Jesus em Lucas, que foi o texto que nós estamos lendo, Lucas 1, 15, 1 ao 2, e depois o restante do versículo do 11 em diante, Jesus, a intenção daquela parábola, que ele estava contando as 3 parábolas, ela de alcançar o coração do gentil e do judeu. Jesus, ele estava matando 2 coelhos numa cajadada só. Intencionalidade. Um filho maduro, ele não se move ao acaso. Um filho maduro, ele não se move segundo a sua vontade. Hoje eu não quero pregar. Hoje eu não quero fazer evangelismo. Hoje eu não quero falar a verdade. Hoje eu só vou mentir. Não, hoje, cara, essa verdade aqui vai me custar um valor alto. Olha, isso daqui, cara, vai me custar alguma coisa, vai ser difícil. Cara, o que vão pensar de mim? O que fulano vai achar? Cara, isso é tudo, né, de pessoas, né, que não encontraram a maturidade. E um filho maduro, ele não deixa que essas coisas rejam a sua vida, mas ele tem intencionalidade de combater essas coisas, e não somente ele se move para combater, mas ele se move também para abençoar. Quando eu olho para a vida de Jesus, você vê um filho maduro de Deus, você vê Jesus, ele estava lá, né, sendo conduzido pelo Espírito, foi para o deserto, foi tentado, passou a tentação dele, ele foi lá no mar, e aí o que você viu Jesus depois disso, andando no mar da Galileia? O que Jesus faz? Ele avista Pedro, André, o seu irmão, Tiago e João, os seus irmãos, e ele começa a chamar os seus discípulos. Intencionalidade. Jesus, ele começa a montar a sua equipe. Depois que ele faz isso, Jesus, ele vai visitar a casa de Pedro. Ele chega na casa de Pedro, e o que acontece na casa de Pedro? Ele encontra com a sogra de Pedro. A sogra de Pedro está como? Acamada, doente. E o que Jesus faz? Jesus vai lá e cura. Intencionalidade. Em outro texto, Jesus, quando ele chega, ele estava descendo ali da Galileia, ele foi até Jerusalém. Jesus, ele estava indo para uma festa, cara. O texto diz que Jesus estava indo para uma festa. E a festa que ia acontecer em Jerusalém. Jesus deixa de ir na festa e Jesus vai até o tanque de Betesda. Não fazia parte da rota de Jesus. Ele sair da festa, a festa ia acontecer num local, Jesus, ele sai da sua rota e ele desce até o tanque de Betesda, e ali ele vê o paralítico. Cara, mas não fazia nem parte da rota de Jesus. Por que Jesus vai ali, sendo que ele estava indo para uma festa? Jesus estava se movendo em intencionalidade. Ele era intencional. Um filho maduro age não com base na sua vontade, um filho maduro não age com base nas suas emoções, um filho maduro não age no acaso, um filho maduro, ele tem intenção de executar a vontade do Pai. Então Jesus, ele estava indo ali para se encontrar com esse paralítico, porque ele sabia que esse paralítico já estava ali, ele queria manifestar o reino de Deus na terra. Quem aqui está me entendendo? Antigo Testamento, uma situação de caos, povo de Israel sendo aflito, povo de Israel sendo, ali sendo roubado,
né? O povo está sendo atormentado pelos seus inimigos. Aí nós temos o texto de Juízes capítulo 6, Gideão, lá no lugar de prensar uvas, malhando trigo. E quem que aparece ali para Gideão? Numa época de caos, o anjo do Senhor, representando Cristo. Jesus aparece no Antigo Testamento, no momento de caos, a intencionalidade do Filho aparece no Antigo Testamento. Jesus vai, encontra Gideão no lugar que ele não devia estar, e ele foi intencional em levantar aquele cara, em direcionar a vida de Gideão, em abençoar a vida dele. Em outra época de caos, Moisés, a gente estava vendo isso aqui na escola, nas aulas, Moisés morreu, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué estava em crise, se sentindo aflito, não estava conseguindo. Deus começa a falar com ele para organizar ali as suas emoções, né? Fala ali várias vezes a palavra, né, a ser forte e corajoso. Mas depois do texto, no capítulo 2, ali, nós vemos o anjo do Senhor com uma espada, um anjo guerreiro, aparecendo para Josué, num tempo de caos. A gente vê, de novo, o anjo do Senhor, Jesus, aparecendo no Antigo Testamento e sendo intencional. Quem aqui está me entendendo? Um filho maduro, ele aparece em tempos de crise, onde todo mundo está desesperado, todo mundo está arrancando os cabelos. O filho maduro, ele não deixa as suas emoções tomarem conta da sua vida. O filho maduro, ele sabe quem o pai é, ele sabe quem ele é, ele sabe qual é a vontade de Deus que ele quer fazer na terra, e o filho maduro se coloca à disposição para cumprir essa vontade de Deus cabalmente nessa situação. Em tempos de crise, os filhos de Deus, os ruiosos de Deus, precisam surgir. Hoje nós estamos vivendo um tempo de crise. Hoje, nos dias em que nós vivemos, nós estamos vivendo em tempos de crise. Volta lá para Romanos capítulo 8, e eu quero encerrar a mensagem por aqui. Romanos capítulo 8, versículo 19, diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Toda a criação está aguardando a manifestação dos ruiós de Deus. Fique em pé no seu lugar. Nos dias em que nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, a criação está com expectativa da revelação dos ruiós, dos filhos maduros de Deus. O mundo, ele está um caos. O mundo está um caos. E no meio desse caos, precisa aparecer os filhos maduros, que não se movem segundo as suas emoções, que têm intimidade com o Pai, que sabe quem eles são e querem agir intencionalmente para mudar a realidade desse ambiente. Quem aqui está me entendendo? Eu queria orar por nós, para que Deus, Ele pudesse levantar esses filhos nessa noite hoje. Quem aqui quer ser esses filhos maduros de Deus? Deus, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta porção da Tua palavra. Pai, levanta mesmo, Senhor Jesus, nessa noite, aqui em nós, no nosso meio, esses Teus filhos maduros. Nós não queremos ser apenas filhos gerados, mas nós queremos ser, Senhor Jesus, como esses filhos maduros, que carregam fortemente em nós características do Deus Pai, que nós possamos carregar em nós o jeitão de agir do Deus Pai, que nós possamos carregar em nós
a personalidade do Senhor. Que o Senhor possa transformar a nossa personalidade. Que o Senhor possa transformar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos despertar para viver uma vida de intimidade. Que o Senhor nos conduza para esse lugar de intimidade. Que o Senhor gere a tua identidade em cada um de nós. Que a cada dia que se passa, nós possamos ser ainda mais parecidos com Cristo. Que as pessoas, ao olharem para nós nessa sala, elas possam ver Cristo em nós, que é a esperança da glória. Senhor, no nome de Jesus, que a luz de Cristo resplandeça em nossos corações. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer luz para nossos pensamentos, que o Senhor traga luz para os nossos corações, que o Senhor traga luz na nossa maneira de pensar, de agir, de reagir, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ter a certeza de quem nós somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Nós somos esses filhos do Senhor, nós somos gerados pelo Senhor, nós queremos ser transformados nesses filhos maduros do Senhor. E Deus, mas nos traz essa convicção que nós temos um lugar, nós temos uma herança, nós temos um destino, nós temos um propósito. Nós não somos como aqueles que andam sem destino, nós não somos aqueles que lutam esmurrando o ar, mas nós temos uma causa, nós temos um alvo, nós temos um caminho que o Senhor está nos guiando, o Senhor está nos mostrando, o Senhor está levando e conduzindo a gente para esse lugar. Gera, Senhor Jesus, em nós essa convicção, gera em nós, Senhor, essa maturidade, como Jesus, que nós possamos ser esses ruiós dessa geração, que nós possamos ser conduzidos numa vida de intencionalidade, que possamos ser intencionais. Deus, que nós não sejamos aqueles que se movem no acaso, mas transforma-nos naqueles que são intencionais, que se movem mediante as direções do Senhor, que se movem e são guiados pelo Espírito, nascidos e guiados pelo Espírito, aqueles que irão realmente colocar ordem no caos, aqueles que irão responder à necessidade do clamor da natureza, do clamor da criação. Que o Senhor encontre nessa noite filhos que irão ser resposta a essa ardente expectativa da criação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um convite para você, de você procurar alguém aqui que não seja da sua zona de conforto, alguém que você não se relacione, e exerça essa intencionalidade de um filho maduro. Comece a orar por essa pessoa, peça palavras de Deus sobre essa pessoa, libera algo novo da parte de Deus sobre ela. Age agora em intencionalidade. Comece a se mover com isso, comece a exercitar isso. Saia do seu lugar, procure alguém que talvez você não conheça tanto e comece a liberar algo novo sobre a vida dela. Comece a exercitar essa característica de um ruiós de Deus. Vamos lá, saia do seu lugar, se mova aí no seu lugar.